Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Na continuidade da série com os candidatos eleitos no último dia 5 de outubro aqui por Ponta Grossa e região, hoje vamos receber aqui no Doc.com o deputado federal eleito pelo PCdoB, o Aliel Machado, atual presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, que com 25 anos, jovem ainda, tem essa oportunidade de representar Ponta Grossa e região na Câmara Federal. Ele vai falar para a gente a respeito da eleição, de como pretende desempenhar o seu mandato na Câmara e também em relação à eleição para a presidência da República, que está no seu segundo turno, que acontece no próximo dia 26 de outubro. Também vamos falar a respeito das últimas pesquisas de opinião sobre como está o andamento da campanha entre Dilma e Aécio Neves. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. O programa Doc.com está de volta falando a respeito do segundo turno das eleições gerais, que já é, né? A eleição deste ano já é uma das mais disputadas, das mais acirradas da história da recente democracia brasileira. Dilma Rousseff, PT, Aécio Neves, PSDB, 51% das intenções de voto para Aécio Neves, 49% para Dilma Rousseff, atual presidente do Brasil. Isso tanto na pesquisa Ibope quanto Datafolha, 51%, 49% dos votos válidos. Manteve-se, portanto, nesta segunda rodada de pesquisas desta semana, o que se foi constatado na semana passada, também os mesmos números em termos de votos válidos. O que mudou um pouco, subiu um pouco aí um percentual de votos brancos e nulos e subiu também um pouco dos indecisos, mas isso em torno aí de 1%, 2% em cada um desses elementos, mas no âmbito geral 51 a 49 e que está dentro da margem de erro, que é 2% para mais ou para menos. Ou seja, você, eleitor, né, que está nos assistindo, logicamente, vai dar a sua parcela de contribuição na escolha do próximo presidente e cada voto vai ser muito importante aí nessa contagem, que certamente vai ser uma diferença aí pequena, a não ser que as pesquisas estejam realmente muito erradas, o que, por sinal, também já aconteceu aí recentemente, não é surpresa, mas no momento, o retrato da eleição presidencial é esse. Aécio Neves, 51%, Dilma Rousseff, 49%. Falando nessa questão, o candidato tucano, Aécio Neves, esteve em Curitiba na segunda-feira, fazendo um evento de campanha. Muitas pessoas compareceram, né, durante esse evento, as autoridades aqui de Ponta Grossa também acompanhando. E hoje, né, sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff, foi a vez da presidente Dilma Rousseff estar em Curitiba para fazer campanha também. E a semana foi marcada por debates, né? Debate aí em que ficaram pela primeira vez frente a frente, tanto Aécio Neves quanto Dilma Rousseff. O primeiro debate foi terça-feira na Band e o outro no SBT na quinta-feira. Podendo aí realmente o eleitor que assistiu tirar as suas conclusões, embora parece-me que boa parte da população já decidiu o seu voto. E fora esse domingo, no outro, volta às urnas para escolher o próximo presidente do Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com uma entrevista com o deputado federal eleito pelo PCdoB, com mais de 82 mil votos em Ponta Grossa e nos Campos Gerais, o Aliel Machado, atual presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado.
Estamos de volta com o programa Doc.com, na continuidade aí da nossa série de entrevistas com os candidatos eleitos no último dia 5 de outubro. Conversamos no programa passado com o deputado federal reeleito Sandro Alex, do PPS, e hoje recebemos aqui no Doc.com, na TV Vila Velha, o jovem Aliel Machado, do PCdoB, eleito aí deputado federal por Ponta Grossa e região. Boa noite, Aliel. Boa noite, Eduardo, a todos que acompanham o seu programa. É um prazer muito grande participar novamente. Maravilha, eu que agradeço a sua presença aqui. E eu lembrava que há muito pouco tempo atrás eu te recebi aqui como vereador eleito, numa série que eu fiz com os vereadores que foram eleitos, né, em 2012. Depois eu recebi você como presidente da Câmara numa eleição e agora eu te recebo como deputado federal eleito, já ultrapassando a fase ali de deputado estadual, que seria o normal. As coisas acontecendo muito rápido na sua vida, Léo, como que você vê tudo isso? Vejo como uma grande possibilidade. Eu acredito que a política é uma ocupação de espaço. Quando você consegue realizar um bom trabalho, passar uma mensagem verdadeira, discutir um projeto político, que para mim é um grande erro, discutir individualmente, você acaba tendo a possibilidade e a consequência de ocupar cargos de relevância. Então eu sei do tamanho da responsabilidade que nós temos agora e que nós, a partir de fevereiro, quando assumiremos o mandato de deputado federal, que temos uma grande responsabilidade na defesa pelo nosso município e pela nossa região. 82 mil votos, né, um pouco mais de 82 mil votos, 61 mil, né, mais de 61 mil aqui em Ponta Grossa. É uma votação realmente expressiva e uma chapa que tinha aí o PCdoB, o PT, né, outros partidos de relevância também, né? Como que você avalia a campanha que você acabou se sagrando aí eleito no último dia 5? O sistema político brasileiro tem um equívoco muito grande. Você disputa a eleição com os candidatos do seu próprio partido e coligação. Então você disputa dentro do teu campo de ideias. E isso faz você ter um conflito interno para poder se eleger. Eu sabia da dificuldade da eleição, eu disputei com candidatos que já estavam em mandato de deputados, disputei uma eleição com poucos recursos, uma eleição que eu centrei muito as minhas forças na cidade de Ponta Grossa, porque é onde me conhecem, porque as pessoas sabem da minha vida, da minha história, do meu trabalho como vereador, do meu trabalho nos movimentos sociais e a nossa luta. Então foi uma campanha que eu fiquei muito contente, porque o resultado obtido nas urnas foi um resultado que nem eu esperava da maneira como ele foi, porém trabalhei para isso. E o resultado, as urnas em si, os votos, é uma consequência. O que é bacana é a campanha eleitoral, porque a campanha é um momento de debate, a campanha é um momento de você ensinar muitas coisas para as pessoas, é um momento que você aprende muito com as pessoas também, é um momento de discussão política, onde você está discutindo sobre o futuro do país. Discute sobre o futuro da cidade, sobre ideias, projetos, problemas, soluções, e a consequência disso é o resultado das urnas. Então eu fiquei bastante contente, sabia da dificuldade, porém sabia também da possibilidade da eleição. Muitos equívocos foram ditos para as pessoas. As pessoas diziam que eu precisava de mais de 100 mil votos para me eleger, diziam que a minha era a pior chapa, e se você analisar friamente hoje as chapas eleitorais, a chapa pela qual eu me elegi era a segunda com a maior facilidade da eleição. Eu me elegi com quase 83 mil votos, mas com 66 mil votos eu me elegia já nessa chapa. Então, e eu sabia disso desde o início também, da possibilidade de crescimento, da quantidade de vagas, e as pessoas muitas vezes, muitos políticos querem iludir as pessoas sobre isso quando não tem outro tipo de argumento para debater na campanha eleitoral. Mas eu fiquei bastante contente com a nossa chapa também, que elegeu 6 deputados federais e a gente conseguiu alcançar o êxito para representar bem a nossa região aí. E você acredita, aliás, isso é meio óbvio, mas que você representa bem a renovação, né, em termos de ideias, né, dentro, como você falou, dentro da coligação, geralmente vem os partidos que pensam mais ou menos igual, né? Tem uma linha de pensamento, como é o caso do PT, PCdoB. E eu digo a questão da renovação porque, quando você falou que com 66 mil votos elegeria, é porque quem fez 65 mil foi o Ângelo Vagnoni,
um deputado federal que há muito tempo está aí na Câmara Federal e também já foi candidato a prefeito de Curitiba e tudo mais. Você acha que, né, é uma questão de renovação mesmo, o pessoal aí, o mesmo pessoal que é adepto, né, que pensa na mesma linha de PT e PCdoB, que é uma renovação dentro dessas questões? Vejo que tem um grande equívoco no Brasil quando as pessoas acreditam que a renovação está focalizada individualmente em nomes ou idade. A renovação política precisa se dar no nosso sistema, que é um sistema corrupto, um sistema podre, com falta de oportunidade e um sistema muito ruim. Não importa nomes políticos, sejam novos ou não, entrar na política. É lógico que individualmente, quando um candidato como eu se elege, sem ser filho de político, sem ser filho de empresário, sem ser dono de rádio, sem ser dono de televisão, sem amarra política, que mora na periferia como eu moro, significa que eu não tenho amarra política para lá dentro no Congresso Nacional, que é o local onde são feitas as regras, a gente consiga avançar. Porque eu não tenho problema em cortar na própria carne, chegar lá e mudar as regras, porque eu já não estou lá. Então, isso é importante nesse sentido. Mas a renovação em si, efetivar ela, tem a importância de não ter essas amarras políticas para conseguir avançar. E isso é um debate que nós fizemos dentro das nossas propostas, de que não teríamos essas amarras políticas e poderíamos colaborar. A reforma política é a mãe de todas as reformas. Se o Brasil quiser avançar, se o Brasil quiser diminuir o índice de corrupção, se o Brasil quiser ter um compromisso verdadeiro com o crescimento, é preciso discutir a reforma política. Precisa ter sinceridade para debater com as pessoas, não pode ter medo de falar sobre pontos importantes que hoje não foram explicados ainda à população, que tem até uma certa rejeição em alguns pontos que eu acho importante de debater, mas é preciso sinceridade. A renovação em si depende desse comprometimento político. Então eu tenho certeza absoluta que as pessoas fizeram uma pós diferente, porém eu digo que eu não fiquei feliz com o resultado das eleições. Nós elegemos um Congresso Nacional muito conservador ainda, um Congresso Nacional que vai ser muito difícil fazer algumas mudanças e transformações ligados a segmentos políticos, eu digo isso a nível de Brasil, ligados a segmentos políticos muito tradicionais que não querem esses avanços, que são ligados a pensamentos políticos mais da forma como já está. Do jeito que está, tá bom. E isso me preocupa bastante, muito mesmo. Pois é, e dentro dessa falando da questão eleitoral ainda, a sua atuação à frente do Legislativo, né? Ponta Grossa aí, uma das principais cidades do Paraná, você também muito jovem assumindo, a gente sabe a dificuldade que é administrar uma Câmara com 23 vereadores agora, né? Cada um com suas ideias, cada um defendendo um ponto de vista, mas foi, no teu ponto de vista, foi fundamental a sua atuação à frente da Câmara para a eleição a deputado? Não há dúvida disso, porque o mandato de presidente da Câmara, como eu peguei no momento mais conturbado da história, porque houve o caso do falso sequestro, houve a situação alguns anos atrás que ainda estava sob julgamento político das pessoas sobre o desvio na Câmara, um menino jovem, presidente da Câmara mais jovem da história da cidade, vem da periferia, não tinha amarra política para ser eleito presidente, foi eleito pela ocasião. Se elegeu o presidente com vereadores que estão lá desde antes de eu nascer. Cria nas pessoas uma focalização mais próxima, as pessoas começam a acompanhar mais porque dizem, será que ele vai conseguir? Será que com essa idade, será que ele não vai se entregar para o prefeito? Será que não vai se corromper? Será que não vai se vender? Então, foi uma vitrine ao qual eu tive a possibilidade de me apresentar para as pessoas, demonstrar o nosso trabalho, demonstrar que não temos amarra política, que temos compromisso com a boa aplicação do dinheiro público, que temos um compromisso com a transparência, que tínhamos um compromisso de sempre falar a verdade. Eu sofri muito por isso. Eu enfrentei situações até mesmo depois, quando se ventilou a possibilidade que eu seria candidato. Isso significa o debate político de uma ocupação de espaço, como nós fizemos nessa eleição de deputado, que eu fui atacado politicamente,
fui perseguido por alguns segmentos que quiseram distorcer informações para as pessoas, passar informações equivocadas, mas o mandato de presidente da Câmara nos deu uma possibilidade muito grande, sim, de uma exposição onde as pessoas puderam me conhecer, me deram essa oportunidade, nós conseguimos retornar com um bom trabalho, retornar para as pessoas de uma maneira que nós ganhamos essa credibilidade e agora as pessoas me deram uma oportunidade um pouco maior. O fato greve da aviação Campos Gerais também foi um fator aí preponderante para as pessoas acreditarem no seu trabalho. Como que você vê esse fato? Foi extremamente importante. Eu não sou prefeito de Ponta Grossa. Eu não sou dono do contrato. Eu apenas fui convidado para participar de uma reunião 2 horas antes dela começar pela desembargadora vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. O que eu fiz lá, naquele dia, sem ter programado, sem ter planejado, foi dar uma sugestão. E eu nunca mudei o meu jeito de pensamento, nunca voltei atrás quando eu acredito que eu estou com a razão. O que aconteceu é que houve uma pressão política e distorceram muitas informações por uma disputa eleitoral. E quando eu sofri essa pressão, as pessoas pensaram que eu ia mudar de lado. Mas eu não mudei. Eu tenho uma concepção muito séria e eu não gosto de enganar as pessoas. Eu não minto para as pessoas, seja por qualquer razão. Isso fez com que as pessoas dissessem, ele tem coragem. Eu tive que enfrentar um sistema político na cidade, não só da grande maioria dos vereadores, que estavam tristes e estavam bravos com algumas medidas que eu tinha tomado de regularização do gasto do dinheiro público, bem como o prefeito, que lá, junto com os seus representantes, seu secretário, assina um acordo, acata uma sugestão e depois distorce as informações, passando informações inverídicas para as pessoas. E eu vou te dar uma informação de primeira mão. Eu fui denunciado no Tribunal de Contas do Estado do Paraná e 10 dias antes das eleições saiu o resultado de uma denúncia feita em cima da minha pessoa, falando que não teve qualquer tipo de equívoco e que inclusive elogiando a nossa atuação. Por que não foi divulgado isso por quem me denunciou? Eu nem sabia, eu fiquei sabendo depois. Eu não fui denunciado porque era véspera da eleição e porque eu tinha sido inocentado das acusações. Por que não andou o processo na Câmara? Que fizeram dentro do processo eleitoral? Me denunciaram? Por que não pegaram o documento do Ministério Público dizendo que estava tudo ok no sentido da transferência do dinheiro? Então foi assim, Eduardo. O caso da aviação Campos Gerais, da greve do transporte, é que 100 mil pessoas estavam sem ônibus. E eu dei uma sugestão de subsidiar o transporte coletivo. Dia desses eu encontrei um vendedor de carro. E ele me disse o seguinte, se você comprar no CNPJ, tem 17% de desconto. Ele estava falando da venda de carros. E eu perguntei, por que tem 17%? Porque tem subsídio do governo para comprar carro. Hoje tem subsídio para comprar carro, para comprar máquina, tem subsídio para comprar casa, tem subsídio para você plantar, tem subsídio para tuas empresas. Coisas importantes, subsidiado, dinheiro do contribuinte para o Brasil avançar, para o crescimento do país. Agora, não queriam dar subsídio para o transporte coletivo, onde as pessoas são responsáveis em pagar a passagem, inclusive daqueles que não pagam, no momento de greve, no momento em que a cidade passava por um problema gravíssimo, perdendo recurso, porque o município perdeu muito dinheiro, porque o comércio parou, porque parou as escolas, porque parou a universidade, porque atrasou a empresa, porque houve isso, um dos maiores causadores da inflação no Brasil hoje é o transporte coletivo. O subsídio ao transporte, que não é a empresa, como muitos disseram, acontece em São Paulo, acontece em Curitiba, acontece em Belo Horizonte, acontece no Rio de Janeiro, nos grandes municípios que já começam a entender a importância de se investir no transporte público, porque o transporte coletivo em Ponta Grossa, apesar de ser manuseado por uma empresa terceirizada, pela qual eu tenho muitas críticas, porque acho que o serviço é feito com uma qualidade muito ruim, péssimo, pela qual eu já fui processado por essa empresa, mas eu não estava discutindo isso. Aquele momento era a discussão do transporte coletivo em si, que entrou numa situação que não tinha outra saída. E eu desafio agora. Vai ter aumento de passagem do transporte agora em Ponta Grossa.
Pode demorar mais 3, 4 meses, pegar o início do próximo ano, mas existe uma tabela. Ele é construído através de uma tabela. E não tem muita saída, Eduardo. Você tem 3 saídas. Ou você aumenta o preço da passagem, ou você dá subsídio ao transporte coletivo, que não é a empresa, é a prefeitura assumir algumas responsabilidades de algumas gratuidades, que era a nossa ideia, ou você corta a gratuidade. Não tem outra saída. E as 3 medidas são medidas impopulares. Cortar a gratuidade é uma medida impopular. Dar subsídio, algumas pessoas não concordam porque ainda não entenderam o que significa isso. É uma medida impopular. Você aumentar o preço da passagem também é uma medida impopular. Então são situações que é preciso ter bastante cuidado e que a população entenda. Tá certo, então, olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta na continuidade aí da entrevista com o Aliel Machado. Um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com nessa entrevista com o Aliel Machado, deputado federal eleito aqui por Ponta Grossa e região do PCdoB. Aliel, questão passado aí já essa euforia da campanha, da eleição, a gente ainda está no segundo turno aí para a presidência da República. Você esteve com a presidente Dilma hoje em Curitiba, né? Em relação aí à campanha, que é uma das mais disputadas da história recente da democracia brasileira, né? Tendo de 2 lados projetos políticos bastante diferentes, bastante divergentes para o país. Né? De um lado o PT, que já está aí há 12 anos, né? E do outro lado o PSDB tentando voltar ao poder depois dos 8 anos do FHC, tentando voltar agora com o Aécio Neves. Né? Para você também, como o resultado das urnas aí no próximo dia 26 vai ser preponderante também para a sua atuação no Congresso. Porque Dilma ganhando, você é a situação. Dilma não ganhando o Aécio, você automaticamente é oposição. Como que você está vendo essa situação e como que você também está atuando, né, nessa campanha presidencial? Eu agradeço muito pela pergunta, é uma pergunta extremamente importante, Eduardo. Quero aproveitar essa oportunidade e dizer o seguinte para as pessoas, principalmente aqui do nosso município. Eu tenho lado, eu não tenho vergonha daquilo que eu defendo, porque para eu defender eu tenho os meus motivos. Nem conheço a Dilma. Tenho minhas críticas ao pensamento individual e vários equívocos do governo federal. Porém, como você me disse, Eduardo, o que está em jogo no país são 2 projetos políticos totalmente diferentes um do outro. E é isso que faz eu tomar a decisão de apoiar a presidenta Dilma, mesmo sabendo que na minha cidade onde eu amo, a cidade que eu tive a maior votação da história para deputado federal, preponderantemente o Aécio tem uma votação mais expressiva. Por que isso acontece? Porque a nossa cidade é uma cidade um pouco mais conservadora, uma cidade mais tradicionalista, mas é muito importante que as pessoas entendam o que está em jogo. Nós temos um projeto político que está no país há 12 anos e que tem resultados muito claros sobre vários avanços extremamente importantes. O que são esses avanços? Ponta Grossa recebeu quase 13 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida, um programa financiado e subsidiado pelo governo federal. Nós temos milhares de alunos aqui na nossa cidade, inclusive muitos já se formaram através do ProUni, do Pronatec. Recebemos dinheiro do Protransporte para asfaltar ruas aonde tem linha de ônibus. Recebemos a UPA do Santa Paula, recebemos a UPA do Jardim Carvalho, que foi negada pela atual administração, que não aceitou. Recebemos aqui na cidade de Ponta Grossa o Restaurante Popular. Recebemos aqui na nossa cidade programas de investimentos na área social. Ponta Grossa nunca recebeu tantos benefícios do governo federal como recebeu nesses últimos 12 anos. Acho importante a alternância de poder. Acho que as pessoas que cometeram equívocos, as
As pessoas que cometeram desvio de dinheiro público têm que ser punidas exemplarmente. Mas como eu já disse antes, isso é um problema do sistema político corrupto no Brasil. Que todos os partidos têm os seus equívocos e pessoas que entram nos partidos e quando assumem cargos públicos, utilizam para roubar dinheiro. Essas pessoas existem em todos os lugares, não só na política, assim como em todos os partidos. Elas têm que ser punidas. Mas é muito importante que as pessoas tirem a raiva, o ódio do seu coração para debater projetos importantes. O projeto apresentado pelo Aécio, que eu tenho o maior respeito também, que eu não discuto com raiva, é o meu pensamento, respeitando o pensamento das pessoas, é um projeto político que, na minha opinião, pelas propostas elevadas, principalmente na área econômica, principalmente no sentido de discussão de inflação, pode levar a um maior número de desemprego, coisa que o nosso país hoje está em pleno emprego. Pode levar a um índice inflacionário pior e que traz arroxo salarial, que discute, como ele já me disse, eu já acompanhei pronunciamentos do Aécio, discutindo sobre flexibilização de direitos trabalhistas. E ações que eram realidades quando o PSDB governou o país. Aonde quem lembra como era antes de 12 anos atrás, lembra a situação caótica e precária que nós vivíamos. Ah, mas a situação era outra, era um momento pior, nós passamos de 2008 para cá, na maior crise desde 1934 do capital, aonde o mundo quase quebrou. Países que pessoas chegaram a cometer suicídio pela disputa por emprego, porque não tinham o que comer em casa, países da Europa. E o Brasil conseguiu passar por essa crise porque teve investimento nessas pessoas. Tem muitos equívocos, tem muitas situações dentro da área da saúde e da segurança pública que ainda precisam melhorar. Porém, eu acho que não é o momento, na minha opinião. Eu não defendo a presidenta Dilma por acreditar nela individualmente apenas. Eu defendo por um projeto político que acredito ser importante agora para o nosso país. E você, oposição, sim. Se o Aécio ganhar a eleição, vou respeitar essa decisão, mas eu queria dizer às pessoas que eu não... O mandato de deputado federal, Eduardo, ele tem dois segmentos importantes. Um é a busca de recursos. É você ir lá disputar espaço para trazer recursos para o município, para trazer investimento, para trazer emenda, para trazer investimento em saúde. E isso é um papel importante. Mas isso qualquer deputado vai fazer. Qualquer deputado que se eleja vai conseguir fazer isso, principalmente agora que nós temos emendas impositivas, que é obrigatório o governo aplicar essas emendas. Se coloca no orçamento, é obrigado a liberar o recurso. Obrigado a liberar o recurso. Eu quero saber quem tem compromisso com os avanços importantes do nosso país no quesito das reformas, do pensamento político. Por isso, o plebiscito defendido pela presidenta Dilma é extremamente importante, porque ela coloca na mão da população a oportunidade de ditar regras nesse momento que nós vivemos tão sério, aonde nós passamos por uma avaliação da democracia brasileira, quando as pessoas tomaram as ruas do nosso país pedindo mais dignidade, mais respeito, mais transparência, menos corrupção. E isso coloca em xeque o sistema político brasileiro, mas que não vai mudar com o Congresso atual, que não consegue. O Congresso Nacional, ele é um congresso tradicionalista, onde tem um grande número de pessoas lá voltado à defesa de suas áreas apenas, que foram eleitos por segmentos fragmentados, pequenos, com poucos interesses, que chegam na eleição e compram a eleição. A eleição hoje é muito cara, que depende de investimento, de empresas. Peguem a prestação de contas minha, o que eu recebi de doação. Peguem lá. Eu tive uma ajuda do meu partido político, que eu não sei a origem direta, mas o meu partido político nacional... Deve ser do fundo partidário? Deve ser do fundo partidário. Pois é, eu até gostaria de... Era uma das perguntas que eu estava aguardando. Porque a gente sabe que, por mais popular ou por mais bem visto o trabalho que uma pessoa faça, o sistema hoje eleitoral, ele obriga investimentos, seja para visual de campanha, placas, material gráfico, ou seja também para as pessoas trabalharem, né? Porque uma eleição em nível estadual, como é a questão do deputado, temos 30 cadeiras na Câmara Federal, ou seja, 30 pessoas em todo o Paraná vão ocupá-las, você é um deles. Mas para fazer essa campanha e ter pessoas trabalhando, né? Desde a gasolina, enfim... É preciso ter recurso.
Da onde que veio, né? Como que você falou da questão do fundo partidário do partido, teve mais algum candidato ao governo do estado, candidato ao Senado que te ajudou? Como que você conseguiu fazer uma campanha que se sagrou vitoriosa em termos de recurso financeiro? Muito importante a tua pergunta também. As pessoas têm que entender que o sistema hoje é um sistema corrupto. A eleição é cara e ela faz que você tenha amarras políticas, porque se você não tem essas amarras, você tem uma dificuldade maior para se eleger. Isso é o grande problema, não é Ponta Grossa, isso é o problema no país. Não é de deputado, de vereador, é de prefeito, é de governador, é de presidente. Eu fiz o máximo esforço, tomei muito cuidado para que eu não tivesse qualquer tipo de amarra política que não me permitisse falar o que eu estou falando agora. Que isso tem que mudar, que isso tem que parar. Eu recebi doações do meu partido político, porque o nosso partido é um partido que não tem uma grande quantidade de deputados a nível de Brasil e fez algumas apostas, principalmente em candidatos novos, candidatos que tinham possibilidade de eleição e acreditaram no nosso trabalho, na potencialidade de eleição. E eu tive uma vantagem muito grande, porque a minha campanha foi mais barata. Por que ela foi mais barata? Porque ela teve alinhamentos políticos aqui dentro do município, pelo qual eu consegui caminhar sem prejudicar o ponto de vista ideológico. Eu estive em 2 dobradas, eu não trouxe candidato de fora para Ponta Grossa, eu não trouxe um candidato a deputado federal, estadual, de fora do município para fazer dobrada. Primeiro porque não encontrei ninguém que eu acreditasse politicamente. Segundo porque nós tínhamos deputados de extrema qualidade e competência aqui no município, como o deputado Péricles e o deputado agora eleito Márcio Paulic, que eu estive ao lado dos dois nessa campanha, que me deram a possibilidade de disposição muito grande na campanha. Então teve equipes contratadas com o Márcio Paulic, ele me deu a oportunidade de trabalharem junto para mim, que ele fez uma doação de campanha me ajudando, o que para mim me deu essa possibilidade de exposição, bem como com o Péricles, da contratação feita pela candidata ao governo Gleisi Hoffmann, que isso tudo registrado, doado dentro da campanha eleitoral. Mas assim, bem sincero, Eduardo, só não vê quem não quer. Tem muitos candidatos aí, tudo, o Caixa 2 é visível. Você pega pessoas aí que não estão registradas na campanha, que não receberam pela campanha, que estavam trabalhando dentro da campanha eleitoral. Campanhas com visuais gigantescos, muito grandes, que você não vê dentro da prestação de contas. Da onde que vem esse dinheiro? Quem que está bancando e por que motivo que está bancando? Por isso que eu sou a favor do financiamento público de campanha. Porque hoje já é financiamento público, mas é um financiamento velado. É um financiamento público feito através da corrupção, através daquele que ajuda a eleger um deputado, que ajuda a eleger um governador, que ajuda a eleger um prefeito, e depois da eleição, que é que volta essa troca de favor, que é esse compromisso político. Isso precisa ser debatido com a nossa população, a campanha é cara. Pessoa mais humilde, quem tem projeto, representa questões sociais, que representa transformação, não consegue um mandato, porque chega na eleição, é uma eleição muito difícil, é uma eleição muito rápida também. As pessoas, a democracia no nosso país é muito rápida. Eu vi que 10% da população decidiu em quem votar para presidente da República no dia da eleição. No dia! Isso é um equívoco não só dos políticos. O sistema brasileiro é muito ruim e a própria população tem sua responsabilidade sobre isso. Sua parcela de culpa. Sua parcela de culpa. Todas as pessoas, todos nós temos. Então, é uma questão muito complicada. Eu não vou conseguir resolver isso sozinho. Seria uma utopia eu acreditar nisso. Mas acredito que a gente pode colaborar e você consegue avançar quando você começa a fazer o debate. Quando você não está amarrado politicamente. Eu agradeço muito as pessoas que me ajudaram na minha campanha, as pessoas que doaram também, acreditando num projeto político diferente, que me deram essa oportunidade. Eu tive pessoas em Ponta Grossa que fizeram doações para mim, assim, olha, eu vou te ajudar, eu vou pagar um caminhão de som porque eu acredito no teu trabalho, porque eu acredito no... Agora, eu sou contra doação de empresa para campanha. Eu acho que, claro que hoje, quando vale para um, tem que valer para todos, mas, em síntese, isso tem que acabar também. Isso tem que ter lei, isso tem que ter compromisso do Congresso Nacional. Fora, empresa não pode ficar doando para campanha eleitoral, porque empresas vão contratar com o poder público e várias outras ações dentro do processo político que precisam ser revistos. Porque a eleição
você elege um funcionário público. É alguém que vai falar por você durante um período. Mas mais do que falar, mais do que prestar um serviço, ele vai tomar decisões que influenciam na sua vida e na aplicação dos recursos públicos. E hoje, ninguém vai ficar doando à toa. Tá certo, Léo. A gente vai para o nosso último intervalo e voltamos na sequência aí para a gente finalizar essa entrevista com Aliel Machado, deputado federal eleito por Ponta Grossa e região dos Campos Gerais, nessa série de entrevistas que o Doc.com está fazendo com os candidatos eleitos em 5 de outubro. É um instante só, não saia daí, Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta na sequência da entrevista com o vereador Aliel Machado, agora deputado eleito por Ponta Grossa e região dos Campos Gerais, deputado federal eleito. Bem, Aliel, falávamos das questões eleitorais envolvendo campanha, a gente sabe que é visível realmente essa necessidade de fazer uma reforma política, no modo como se dá as eleições, talvez até pensar realmente em unificar as eleições para que não ocorra de 2 em 2 anos, que trava muita coisa dentro do poder público. A gente sabe que recursos, repasses do governo do estado e do governo federal não estão vindo para os municípios em razão das eleições. Quando acontecem as eleições municipais também existe esse travamento e muita coisa tem que se pensar e, logicamente, você agora vai ter essa oportunidade de dar a sua opinião, dar a sua contribuição na Câmara Federal. Mas antes de você ir para Brasília, né, a partir de janeiro, como que você vai concluir, né, esses últimos meses como presidente da Câmara Municipal e como vereador? Você acha que vai encerrar aí o seu mandato como presidente com a sensação de missão cumprida? Muito mais coisas você poderia ter feito, gostaria de ter feito? Qual que é a avaliação que você faz dessa questão? Eu acredito que nós conseguimos mostrar um trabalho, fico muito satisfeito com o que a gente conseguiu fazer, principalmente no ponto de vista administrativo, mas também tem muita coisa que eu gostaria de ter feito, de resolvido, e nós ainda não resolvemos, dentro da própria Câmara Municipal. Algumas questões mais internas, fico um pouco triste com o trabalho que eu achei que era melhor, que era mais efetivo, que era mais voltado à população, e é muito amarrado, é muita negociação política, muito acerto, do ponto de vista político mesmo, e que a população nem sempre é considerada em primeiro lugar. Isso me deixa um pouco triste. Também do ponto de vista administrativo, algumas coisas não estão resolvidas ainda, como o prédio da Câmara Municipal. Isso é uma coisa que não se resolve de um dia para o outro. Do ponto de vista financeiro, eu recebi uma Câmara Municipal com orçamento para 15 vereadores e tinha 23, então não tinha previsão. Mesmo assim, nós conseguimos fazer uma economia muito grande, auxiliamos o município, tivemos que tomar uma decisão difícil, porque ou nós tomávamos a decisão interna da Câmara Municipal ou auxiliávamos a Prefeitura no momento de muita dificuldade, tanto no ano passado como nesse ano. Esse ano, aquele valor devolvido serviu para pagamento de folha da saúde. Então, assim, tem muitas coisas que nós poderíamos ainda ter mexido dentro da Câmara Municipal, alguns projetos de leis que eu tinha vontade que não se tornaram realidade, não foram aceitos. Isso faz parte da democracia. Mas a gente espera ter ajudado um pouco, pelo menos, ter mostrado para a população que existe como fazer diferente, como defender um posicionamento diferente. Fiquei bastante feliz com coisas importantes que nós tivemos. Vários vereadores que eu conheci ali de extrema competência, com uma qualidade muito boa também na defesa da nossa população, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com alguns deles. Outros não me deixam saudades. Muitos vereadores que distorcem informação, mentem para as pessoas, enganam, e a população já está conseguindo fazer essa avaliação. Então, como presidente da Câmara, eu fico muito orgulhoso de ter na minha história, jovem, do jeito que sou, ter tido a oportunidade de ser presidente do Legislativo da nossa cidade. Isso com certeza ficará marcado para a minha vida para sempre. E eu fico muito orgulhoso de ter começado aqui, ter nascido aqui, ter sido presidente da Câmara Municipal, ter resolvido os problemas que nós resolvemos.
a questão do voto aberto no processo de cassação, as questões administrativas internas, a proibição, um dos projetos, as pessoas falam muito do rastreador nos carros, do limite no celular, do desconto de quem não justifica a falta do vereador, mas o que me deixou mais feliz, mesmo com as pressões, projetos políticos não são votados na calada da noite. Não entra projeto dentro da sessão se a imprensa não for avisada, se a população não for avisada com antecedência. E você, Eduardo, acompanhava a Câmara antes de eu ser vereador. Você sabe que isso acontecia muitas vezes. E eu fico muito feliz de ter contribuído com isso, de ter conseguido enfrentar esse sistema, esse posicionamento político mais antigo, de que tinha que ser do jeito que eles queriam e não do jeito que a população sempre defendeu. Isso me deixa feliz. Fico triste com o horário da sessão, fico triste com a pouca participação popular, mas em síntese me sinto realizado e acho que bastante coisa a gente conseguiu provar para as pessoas. E nessa questão mesmo que você citou, a gente que acompanhava a Câmara diariamente aí, né, desde aí mais de 6, 7 anos, tinha projeto que chegava lá no meio da sessão, paralisava-se a sessão, o pessoal falava, vamos esperar a imprensa ir embora, vamos esperar o pessoal que está aí embora para votar, né? A gente ficava lá igual ali barata tonta, não sabia o que fazer, né? E todo mundo sabe que jornal tem horário para fechamento, TV tem horário para fechamento, enfim, todos os meios de comunicação tem. Na hora que todo mundo não podia mais esperar, o pessoal votava. Isso realmente não aconteceu mais, né, desde que você assumiu. Questão aí de projetos, existe ainda algum projeto polêmico para ser votado, né? Polêmico que eu digo com um apelo mais popular, que interfere diretamente na vida das pessoas, ou de repente por um assunto, né, que chama mais atenção até o final do ano? Não, tem vários projetos importantes, alguns oriundos do Poder Executivo, tem algumas questões, mas nada assim preponderante do ponto de vista mais polêmico que as pessoas... Talvez o orçamento do ano que vem seja o foco agora? O orçamento é extremamente importante. Encerrou-se ontem as emendas parlamentares dos vereadores, a proposição de emendas para o orçamento, e tem um projeto que trata de emenda impositiva. Eu não sei se isso já foi passado para a imprensa. Eu vi... É um projeto que eu tinha discutido, a ideia foi minha. Eu vi no Jornal da Manhã, se eu não me engano. Eu entrei no processo político da eleição e ele foi elaborado por outros vereadores, mas eu chamei alguns vereadores colocando algumas ideias e propostas para trazer uma garantia de atendimento político do vereador que tem um contato mais direto com a população e sabe das necessidades, né? Pois é, porque eu lembro que pelo menos nos 8 anos do governo Vosgrau, eu lembro que colocava-se a emenda, o jurídico da Câmara se batia, porque se você colocar uma emenda de 100 mil, você vai ter que tirar esses 100 mil de algum outro lugar, porque a fonte dos recursos, né, a fonte é a mesma. Então, tinha todo aquele malabarismo para colocar as emendas e no final não se aplicava nada, o prefeito fazia o orçamento do jeito que queria. Agora até no primeiro ano do Marcelo até eu não acompanhei, não sei se foi aplicado ou não. Eu sei que no final do ano passado existia lá uma cota de 100 mil para cada vereador em emendas, mas enfim... Mas não foi atendido também. Em questão de emenda de um projeto que se torne obrigatório essa aplicação aonde o vereador indica e num montante aí de mais ou menos 100 mil, eu creio que é justo. É importante porque o vereador está muito próximo da população. Ele é um representante nato. Isso significa que essa emenda impositiva é uma indicação direta do parlamentar que vai ser aplicada. Hoje já existe, porém ela não é aplicada. O vereador sugere, mas o prefeito não tem obrigação de aplicá-la. Essa emenda impositiva, por exemplo, tem vereador que está ligado a uma entidade social. Essa entidade presta um serviço de atendimento à população gratuito. Ele pode fazer indicação dessa emenda. Então, eu acho importante, porque como o vereador é muito próximo da população, porque o vereador é muito fácil se encontrar ele. Ele mora no bairro, o vereador está do lado das pessoas todo dia, então é mais fácil dele receber essas demandas. E é uma forma dele retribuir e estar mais próximo, atendendo essas demandas, as quais ele achar mais importante. Tá certo. Uma última pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Como que você vislumbra uma atuação, tendo em conta que tem você como representante, o deputado Sandro Alex, que é de outro grupo político aqui de Ponta Grossa, também como deputado federal reeleito.
é possível uma ação conjunta no momento de debater questões que tragam recursos para Ponta Grossa? Sem dúvida nenhuma. Um dos papéis, como eu disse, do deputado federal é a busca por recursos, porque nós conhecemos a realidade da nossa cidade, a realidade da nossa região. Eu e o deputado Sandro Alex, acabou a eleição. Nós temos que agora buscar defender a nossa cidade e buscar recursos, se unir junto e brigar junto para defender esses investimentos. Porque como se concentra muitos recursos no governo federal, a aplicação desses recursos depende de força política. Então é muito importante essa união. Eu acompanhei a entrevista do deputado e ele disse que não comunga com o comunismo e algumas ações da minha parte. Ele foi muito infeliz na fala dele. Porque apesar de ter a teoria de 200 anos, que o nosso país segue algumas orientações teóricas, todo mundo sabe que essa não é a realidade. O PPS, o partido do qual o deputado faz parte, é oriundo do PCdoB, do PCB, do Partidão. Inclusive um dos fundadores, um dos coordenadores do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, é o presidente nacional do partido do deputado Sandro. Mas não é isso que tem em jogo. Inclusive o sistema político brasileiro, com esse montante de partido aí, não segue posição ideológica alguma. Nós defendemos sim a questão da união, da força política, estamos alinhados com esses projetos políticos que a população de Ponta Grossa referendou nas urnas e o compromisso nesses avanços importantes que o país tem. Já conversei com o deputado Sandro, não tenho problema algum com ele, pelo contrário, acredito que ele conseguiu se reeleger também pelo trabalho já realizado e agora ter um deputado de oposição de situação vai ser importante para o município, porque ser oposição não é ser inimigo, ser oposição é ter pensamento político ideológico um pouco diferente, que você pensa num projeto diferente do que aquele outro. Porém, ele é importante porque a oposição faz a defesa de que as propostas de campanha sejam implementadas, que as coisas ruins sejam melhor debatidas, traz a verdade e as situações, ela expõe mais para a população, bem como o deputado, o vereador de situação, defende que as ações programadas para aquele governo cheguem até as suas bases políticas também. Ele referenda aquilo que a população referendou nas urnas. Então é extremamente importante. Eu acho que a cidade tem muito a ganhar com as duas eleições, tanto do deputado Sandro como a minha eleição. Quero agradecer a oportunidade das pessoas terem nos dado a condição de representar bem a nossa região e dizer, não distorcer a informação, não tentar iludir as pessoas, que as pessoas não caem mais nessa ladainha, nessas invenções, e que as pessoas conhecem o político, conhecem a pessoa para poder defender. O deputado Sandro tem muito a ajudar a nossa cidade, espero aprender as coisas que eu não sei ainda, eu tenho muito a aprender também, e poder colaborar com aquilo que a gente defende. Tá certo, então, Léo, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, mais uma vez, né, atendendo o nosso convite, e desejar aí boa sorte realmente no seu mandato, né, no final agora desse ano como presidente da Câmara e no início do ano que vem aí como deputado federal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Doc.com, as pessoas que nos acompanharam, quero agradecer a oportunidade que me deram de representar a nossa cidade, eu sei o tamanho da responsabilidade, apesar de novo nós temos uma história de vida aí de mais de 12 anos dentro dos movimentos sociais, estudantis, nas lutas pelas conquistas do nosso povo, e dizer que estarei sempre à disposição. Nós teremos um escritório político na cidade, ficarei em Brasília terça, quarta e quinta, que são os dias das sessões, os dias que a gente vai buscar esses recursos, que vai participar dos debates. Os demais dias estaremos novamente aqui na nossa cidade, na nossa região, e eu agradeço profundamente a oportunidade que me deram e espero poder orgulhar bastante a nossa população lá e defender com muita verdade. Mesmo que doa, quando a gente tiver que dizer não, a gente vai dizer não, mas a gente estará lá com muito orgulho para defender a nossa região. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo, então essa foi a entrevista com o deputado federal eleito pelo PCdoB, o Aliel Machado, ainda, né, por enquanto aí, presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Com isso encerramos o programa Doc.com desta semana. Você que quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Também, né, postamos aí informações e também o link lá para o nosso canal no YouTube, no blog do Doc.com, com informações sobre a política, o cotidiano de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. E você que quiser entrar em contato conosco, o e-mail é o programadoccom@gmail.com.
Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.